reclamações, elogios, sugestões. No ar, Roberto Lobo. Eu quero já entrar direto nesse assunto, até mesmo porque o povo está preocupado. Quem lê no Jornal Diário de Guarapuava hoje vai estar mais preocupado ainda. Está um cheiro de aumento, eu já venho falando desde o começo do ano. Cheiro de aumento do transporte coletivo. Aí você entrou, levantou essa bandeira, dando possibilidades de diminuição. Em Curitiba já foi anunciado a diminuição do imposto, que justamente pesa sobre o óleo diesel. O vereador Miltinho, em contrapartida, apoiando esse teu projeto, entrou com uma solicitação para que impostos municipais sejam diminuídos, para diminuir ainda mais a passagem, dando possibilidades e fortalecendo essa tua ideia. Tem condições disso acontecer, Cleto? Me conta. Veja bem, Lobo, nós quisemos primeiramente conhecer a realidade. Claro. Você só pode saber da situação como um todo se você participa do processo. Qual processo? São os contratos de concessão, primeiramente. Você tem que ver o que dizem os contratos de concessão. E segundo, você tem que saber dos contratos de aparelhamento e manutenção da malha rodoviária. A lei municipal 1203 e a outra também de 1204, que abrange o transporte coletivo dos distritos, regulamentou toda a situação do transporte coletivo urbano, disciplinou o código, estabeleceu o código disciplinar e também criou o aparelhamento e a manutenção da malha rodoviária. E ali diz que pode haver contratos onde a empresa ou as empresas se responsabilizam pelo aparelhamento e manutenção da malha rodoviária. Não diz quais itens, né? Existem alguns itens obrigatórios e outros alternativos. Então a gente precisa saber, Lobo, esses contratos. Sim. Você pode medir efetivamente o custo de uma tarifa se você está por dentro de todos os custos. Agora, a partir do momento que você não tem acesso aos contratos, evidentemente que fica um pouco difícil. Então, como o meu pedido para verificação desses contratos foi rejeitado pela maioria da Câmara Municipal, eu busquei apenas um critério, que é o critério da desoneração do ICMS no óleo diesel. Sim. Já que não querem mostrar os contratos, você não tem acesso, então você se baseia naquilo que vem de novo, que é exatamente essa desoneração. E a desoneração vai dar aí em torno de 12%, sim. O ICMS 12%, mas na verdade pode ser um pouquinho menos. Então, nós nos baseamos... Na média. Uma média. Nós nos baseamos nisso para começar a reivindicar a diminuição da tarifa. Ora, se a empresa está desonerada de pagar imposto sobre o diesel, é um custo a menos. Sim. Então é normal, é uma coisa lógica que a tarifa diminui. Mas veja bem, diante de todas essas colocações nossas que saíram na imprensa e nas redes sociais, evidentemente que a Pérola ela está preocupada que haja um movimento grande nesse sentido. Então ela está dizendo que os custos, começou agora hoje dizendo isso, que os custos são outros, que existem custos, aquela velha história. Tem contratos. Então que mostre o contrato. Claro, queremos saber. Que mostre o contrato. Abra a caixa preta, nós queremos saber. Exatamente. E eu até quero dizer que a Câmara Municipal, ela só vai ter credibilidade o dia que se redimir dessa situação de não aprovar a verificação dos contratos. De não aceitar que se verifique esses contratos, entende? Ela só vai se redimir, no meu ponto de vista, quando ocorrer isso. E quando também se redimir dessa questão do aumento que houve, como um primeiro ato. Que, aliás, você votou contra. Votei contra, totalmente. Não podia, dá 80% de aumento, já está louco? Não, 110. O secretário teve 110%. 110% para o secretário? Não, o secretário foi de 5 para 10,5%. 110%. 110%. O prefeito que foi 80%. O prefeito foi de 6 a 10,5% também, está em torno de quase 90%. E o prefeito 12 a 21%, que deu 75%. Então, eu disse antes, Lobo, que quem cuida do bem dos outros há que renunciar ao dele. Claro. Ou então não se meta. Aí, veja bem,
Isso é uma linha de análise. Agora, se você colocar, não, mas a pessoa tem que receber. Bom, então vamos discutir, tem que receber mais quanto e de que forma? A questão que eu coloco no aumento foi a forma que foi feita. Numa sessão extraordinária que não cabia. A sessão extraordinária, no recesso, ela só cabe quando há extrema urgência ou interesse público. Aliás, é por isso a convocação, certamente. Mas não deixar para lá. Acho que as pessoas têm que se unir e começar a cobrar agora. Como, por exemplo, essa questão do preço da passagem, uma coisa que afeta o bolso da pessoa que mais precisa. Na sua opinião, qual seria o preço justo numa média, vereador? Na minha visão, seria 1,65. 1,65. 1,65. Daria para pagar, né? Daria para pagar, sem sofrer demais o bolso do povo. Exatamente. Porque se você vai olhar, ou então você tem que ter tarifas diferenciadas. Sim. Porque veja bem um dado. Como você vai cobrar uma mesma tarifa, vamos supor lá da Vila Colibri. O ônibus lá passa por estradas que não tem asfalto. Sim. Né? A população. Aí com isso o ônibus tem custo, evidentemente. Claro. Mas aí é problema do poder público com a empresa. Sim. É preciso ver de quem é a responsabilidade de se fazer o asfalto e de quem é a responsabilidade de se fazer os pontos de ônibus. Claro. Né? Mas a população dali, ela sofre. Luta para... entra ano, sai ano e não se muda isso. É preciso... Todos os municípios têm isso. Quebrar o monopólio, isso faz parte do processo econômico, do processo de crescimento da cidade, do processo de atendimento com melhores serviços. Então, não é possível que haja tanta preocupação e tanta defesa para que só uma empresa explore os serviços de transporte coletivo urbano aqui em Guarapuava. E o que me chama a atenção, Cleto, sei que aqui você não está fazendo juízo dos teus colegas, mas poxa, nós temos 21 pares na casa, são 21, não são? Da solicitação para análise dos contratos, né, 6 foram favoráveis ao requerimento. Vamos ser justos, vamos ser do justo. 6. E os demais contrários. Nós tivemos 6 apenas. Alguns estão arrependidos. Alguns me disseram pessoalmente que estão arrependidos de ter agido dessa forma. O arrependimento para mim de política é no voto. Tem que votar a favor do povo. Exatamente. Aí não adianta vir chorar as pitangas depois que o povo foi para cima, o povo vai reclamar. Exato. O fato é o seguinte, Lobo, nós temos que ter clarividência, clareza nas coisas, especialmente nessa questão da tarifa, porque você vê, são anos e mais anos com problemas. Isso aí é uma coisa que é possível se resolver, viu, Lobo? Eu coloco aqui uma ideia, até eu quero ver se eu entro com um projeto nesse sentido. Se Curitiba já existe, se você só abrir linha de ônibus onde houver asfalto, ou que seja obrigatório a pavimentação asfáltica onde vai passar o ônibus, você resolve no bairro talvez 50%, 70% dos problemas. Sim. Porque você mora a 50 metros, a 100 metros daquela rua. Então você chega até ali com uma certa facilidade. Não é isso? Sim. É uma coisa simples de ser feita. Então, tanto asfalto que se faz aqui, se faz ali, por que não asfaltar as ruas por onde passa o ônibus? Claro. Ou colocar pedras, ou até antipó, se for um antipó razoável. Não me fale antipó, antipó Deus me livre, Cleto. O antipó não dá, ele quebra muito fácil. Se não der essa ideia pra esse povo que tá aí, não sei não. Se der essa ideia, vamos fazer um antipózinho muito fraquinho aí, daí já viu, né? Não, mas eu tô falando num antipó bom. Curitiba fez muitas linhas de ônibus com antipó. Aquele aqui é sem comentário. Aquilo foi um estelionato. Eleitoral tremendo. Cleto, são 9h24. Eu não teria, o meu tempo já está indo, sabe que o tempo corre no rádio. Gostaria muito de agradecer a tua presença. Eu não abri os telefones aqui, que se eu abrir, você vê que não para. Os nossos amigos ouvintes querem falar contigo, querem bater um papo, querem falar no ar também. Eu sempre abro, até que nós pudéssemos fluir aí, portanto, a entrevista. Mas eu quero agradecer a tua presença aqui nos estúdios. Não, eu que agradeço, Lobo, não sei se eu tenho mais tempo. Tem para falar. Eu quero dizer repetir que deixei para ser vereador na minha fase de aposentação, para ter a minha vida estabilizada, eu tenho minha vida estabilizada, e poder me dedicar
ao cargo de vereador de forma altruísta e, no mínimo, de forma como igual a qualquer trabalhador. Eu questiono o recesso de 3 meses, que são as férias, né, do verão de 3 meses. Você vê, Lobo, nós assumimos dia 1º e fomos começar a primeira sessão ordinária dia 18 de fevereiro. Tivemos 2 extraordinárias muito rápidas, que não cabiam, e para aprovar pelo menos na primeira, coisas que não cabiam, né? Então eu estou doando o salário desse mês e meio que a gente não trabalhou, nesse sentido, entende? Eu tenho subido na tribuna, falado que nós temos que trabalhar de uma forma inteligente e dentro daquilo que é a função principal do vereador. Legislar e fiscalizar. Legislar, para legislar em coisas boas. Por exemplo,